Aleluia. E sem mais delongas, abra comigo em Lucas no capítulo 5. Aleluia. Diga para o seu vizinho: não durma, não cochile, nem vai dar tempo. Aleluia. Capítulo 5 de Lucas diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos olhando para um texto verídico. Isto é a verdade, a plena verdade, amém? E eu quero mostrar uma realidade aqui para vocês. Primeira das coisas que Deus nos chama para fora das multidões. Ei, Deus não te quer sendo multidão. Sabe, naquele tempo já haviam os curiosos, já haviam aqueles que iam para aquele lugar, não é, para receber uma bênção, mas não estavam nem aí para o pregador, nem para o que ele falava, só queriam receber. Consumidores de Deus. Isso não é muito diferente de hoje. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo estratégias para ter uma grande igreja, e eu me pergunto: é isso que Jesus quer? Será? Se fosse, irmãos, ele não tinha chamado um barco e se afastado da praia, ele tinha ficado no meio. Aleluia. Então a primeira realidade desse texto é que Deus nos chama para estar com Ele, nele, aprofundado nele, mergulhado nele. E o que ele faz? Ele vai para um barco. Agora, quando ele vai para o barco, ele pede o barco emprestado de uma pessoa que estava naquele momento, acima de tudo, frustrado, por ter pescado a noite inteira e nada ter pego. Ele vai para aquela pessoa a quem ele poderia ter pensado assim: ele vai dizer não, porque ele está cansado e frustrado da noite anterior. E ele entra naquele barco, pede para afastar-se da multidão. E ele começa a pregar a palavra. Muitas pessoas ali presentes, certamente depois dali iriam embora. Talvez comentassem: eu não ouvi ele falar nada demais. Eu não recebi o que eu vim buscar. Sabe, queridos, o nosso objetivo não é para a igreja para buscar bênção, não. Nosso objetivo para ir para a igreja é para buscar Deus. É para mergulhar nele, porque no mergulho, no mais profundo, é que nós vamos encontrar as soluções para as nossas vidas. Agora, pessoas que vão ali apenas porque não, eu vou na igreja hoje porque eu estou precisando de uma bênção. Errado. Aleluia. Aquela grande maioria estava nessa condição, né, Murata? Aquela multidão. Eu me lembro que algum tempo atrás a Lucinha fez uma ministração chamada Discípulo e Multidão.
Lembra disso, Avani? E aquela ministração foi maravilhosa, porque faz a gente discernir em que ponto nós estamos. Ei, não é os outros, somos nós. Aleluia. Agora, presta atenção em algo aqui. Jesus pede o barco a Pedro, um cara frustrado por não ter pescado, um cara cansado, lavando as redes, talvez no meio daquele trabalho de lavar as redes. E ele pede, e ele vai. Uma outra liçãozinha aqui para nós. Será que no meio do cansaço, no meio da frustração, Deus nos pediria algo e nós faríamos? Parou para pensar um pouco agora, não foi? Será que alguém chegasse e dissesse assim: olha, eu sei que você está cansado da noite, você trabalhou e tal, agora você está aí cuidando das coisas para ir tirar um cochilo em casa, mas eu preciso que você faça algo. Será que faríamos? Agora, ele diz, pede para afastar-se do barco. E quando ele termina, ele diz para Pedro: lança as tuas redes ao largo. O que é lançar a rede ao largo? Imagina aí um rio que media mais de 20 quilômetros por 13 de largura. Um lago, na verdade, não um rio. Um lago que media mais de 20 quilômetros de extensão por 13 de largura. Onde é o largo desse rio? No meio dele. E no meio é onde está o mais profundo. Aleluia. Aquele homem agora que tinha ouvido as mesmas coisas que a multidão da praia ouvira, agora está ali recebendo uma instrução. Lança-te ao largo. Aliás, na versão King James, ele não chama de largo. Na versão King James, ele diz assim: e quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo. Ei, Deus está nos chamando nessa manhã para velejarmos para o profundo. Deus está nos chamando essa manhã para sairmos do raso. Deus está nos chamando dessa manhã para sair do meio da multidão, para sermos um com Ele, para entrarmos no barco. Ei, Deus está te chamando dessa manhã para você sair do meio da multidão e entrar no barco com Ele e ir para o profundo. Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Isso é King James. Irmãos, é lá no mais profundo. Aleluia. Sabe, queridos, aquela oração que a gente faz antes de dormir, que a gente herdou do catolicismo? Te lembra que tu rezava Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, Pai Nosso? Que o Pai Nosso também, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, se você não sabe ainda, não é uma oração que Jesus ensinou para nós. Jesus não mandou a gente orar Pai Nosso, nunca. Jesus ensinou uma forma de orar. Amém? Aquela oração que a gente faz, não é? Que a gente já está no limiar do dia, e que tu senta na cama ou na rede e começa: Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, ele foi maravilhoso. Agora, Senhor, me dá uma boa noite de sono. Aonde essa oração vai chegar?
apesar de dizer Senhor, ela nem chega lá. Porque orar, queridos, veementemente não é isso. É mergulhar. É sair do raso. É entrar no lugar aonde as respostas que nós buscamos, nós vamos receber sem buscá-las. Eita glória, aleluia. Eu creio, Pai. Amém. Aleluia. Vamos receber porque decidimos mergulhar, lançar as nossas redes no mais profundo. E sabe, nós recebemos uma palavra esse ano e nós temos andado sobre ela. E nós vamos andar o ano inteiro. Amém? Amém? Aleluia. Essa palavra não foi uma palavra para gente que foi dita na virada do ano e a gente se esquece. Amém? O transbordar de Deus é como se a gente estivesse montando uma base para lançar foguetes ao espaço. Foguetes homens ou homens foguetes. Porque esse ano nós vamos montar uma base. E em 2026 vai ter gente saindo, voando por tudo que é lugar. Recebe isso porque eu não inventei não, foi profético mesmo. Aleluia. E esse ano, queridos, é um ano que nós vamos falar disso, porque assim, olha, ninguém transborda sem ir no profundo. Aleluia. E embora eu tenha dito em todas as ministrações desde o dia primeiro que esse transbordar não tem nada a ver com ficar mais poderoso, ficar mais cheio de bens, de riquezas e tal, mas acaba tendo a ver, porque os que vão no mais profundo, como Pedro foi, a Bíblia diz que ele arrastou uma quantidade de peixe que ele precisou pedir ajuda a um barco do lado, e que quase os dois afundavam. Aleluia. Imagina, frustrado, cansado, acostumado a pescar, e ninguém me diz, porque, queridos, eu nasci no mar, na beira do mar de Tutóia, eu sei o que é pescar, eu sei que a noite é a hora de pescar. O Léo Murata, que é pescador, sabe muito bem disso. Verdade, Léo? Amém? Quando ele recebe a ordem, quando ele recebe aquela proposta, ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu não vou não, porque eu conheço esse mar, esse lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou Quinerete, ou seja lá como queira chamar. E eu sei que de dia eu não vou pegar nada, se eu passei a noite não peguei, quanto mais. Mas ele diz: Senhor, sob a tua palavra. Ei, Deus está procurando aqueles que entram no barco, e quando ele diz uma coisa, está tão afeito a voz de Deus, que quando Deus diz: ei, lança as redes, vai ao largo, vai ao mais profundo. Irmãos, nós temos orado para que esse sono profundo que se abateu sobre esta geração não contamine a igreja, mas tem contaminado. Tem muito crente dormindo enquanto o Senhor fala, enquanto o Senhor diz o que tem que ser feito. Aleluia. Que não discerne a voz do Senhor quando diz, não é? Lança-te agora,
A hora é essa, e não importa se é de noite, se é de dia, se ele diz que é para fazer, não importa se você está livre ou ocupado, cansado ou totalmente restabelecido, não importa, se ele diz, entra. Isso mesmo, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Você não vai achar a Bíblia falando de uma pessoa sequer daquela multidão que teve a sua vida mudada. Mas Pedro teve. Pedro teve a sua vida mudada para sempre. Aleluia. Ele sai de um estágio de frustração, de um estágio de cansaço. E agora, no final das contas, ele se transforma em alguém que, para poder dar conta, tem que chamar os companheiros. Um barco a mais para pegar os peixes. E mesmo sendo 2 barcos, eles encheram a tal ponto que quase foram a pique. Mas eles tiveram que ir no profundo. Ei, a abundância não está no raso. A abundância não está na beira do lago ou na praia do lago. A solução não está nunca vai estar. Sabe, eu me lembro de Ezequiel 47, que ele diz: olha, aquele homem mediu 1000 côvados e mandou eu entrar, a água dava nos tornozelos. Depois ele mediu mais 1000 côvados, a água estava na minha, sei lá onde, nos joelhos. Depois mediu mais 1000 côvados, aí estava nos lombos. E depois mais 1000 côvados. E ele disse: era um lugar aonde eu não podia mais tocar, onde eu não podia mais ter controle. É esse lugar que Deus quer te achar. Há um lugar que você não controle mais a sua vida. Há um lugar que Ele seja o controlador. Amém. É quando a gente não toca mais o pé no chão. E se você não sabe nadar, melhor ainda. Eu sei o que é isso na prática, viu? Eu sei o que é isso na prática. Cair no buraco de cacimba no meio da lagoa e não saber nadar. Eu sei, e sem ter uma viva alma em volta da lagoa. Só eu, Deus e um campo de peixe na mão. E se chegasse sem ele, era taca na certa. Um lugar onde você não tem onde se segurar. Porque a água está muito profunda. É esse lugar que Deus espera você dizer: Senhor, eis-me aqui. Agora, Senhor, não é mais na minha força. Agora, Senhor, eu não tenho mais controle. Agora é tudo no teu controle. Aleluia. Sabe, nós passamos uns dias fora agora. Nós fomos descansar. E uma das propostas é: a gente não vai falar nada de igreja. Nós vamos descansar. Não vamos falar nada de igreja. E não falamos mesmo. Mas todo dia, 8 da noite, estávamos nós lá, na presença do Senhor. E começamos como Pedro, lavando as redes. Começávamos. Mas daqui a pouco a gente estava no mais profundo. E foi algo extraordinário. Nós precisamos passar por experiências com Deus. Amém? Aleluia. Cada um de nós somos uma centelha nessa terra, para tocar fogo nesse mundo sem Deus. Você não pode esquecer: eu sou uma centelha, e aonde eu chegar vai incendiar.
Eu não vou passar sem deixar uma marca. Ei! Deus não te chamou para esse mundo para que você passe por ele como se nada acontecesse. Deus te chamou para marcar. Mas ninguém marca sem ir no profundo. Aleluia. Sabe quando Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais? Sabe por que ele diz essa frase? Sabe de onde ele atirou? Do profundo. Amém. Um lugar onde ele está tão certo de Deus, que quando um profeta diz: olha, o homem dono desse cinto, ele vai para um lugar onde lhe espera prisões, açoites. E os irmãos dizem: não, Paulo não vai passar por isso. Paulo não vai passar. Paulo, não vá, Paulo, não vá. Paulo diz para eles: que é isso que vocês estão fazendo? Chorando? Me pedindo isso? Paulo tinha uma consciência do profundo. Paulo tinha uma consciência de quem ele era em Deus e do que poderia vir a acontecer através da vida dele. Aleluia. E ele marcou a sua geração. Marcou ou não marcou? Não. Ele marca até hoje as gerações todas que passaram depois dele. Aleluia. Porque um dia aquele Paulo, assassino, torturador, caçador de gente, blasfemo, como ele mesmo diz, ele tem um encontro com Jesus. E o interessante disso é que quando ele tem um encontro com Jesus, ele não perde tempo, ele mergulha imediato. E por isso ele vai dizer lá adiante: eu não tenho a minha vida por preciosa. Por quê? Porque eu tinha mais controle sobre ele. O controle agora era do Senhor, completamente. Aleluia. Isso é só um exemplo, porque cada um de nós temos que ser exatamente assim. Aliás, Paulo diz: sede meus, como eu sou de Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora, vamos recapitular a história e vamos pensar que Pedro não aceitasse a proposta de Jesus. Ele ia continuar frustrado. Talvez dormisse naquele dia e acordasse cansado ainda. Tem muita gente assim. Irmão, Deus não quer que você venha para a igreja para ser um consumidor do que Ele tem para você. Deus quer que você venha para a igreja para ser um com Ele. E o que é ser um com Ele? Comprometimento total. Diga: comprometimento. Aleluia. Comprometimento. É diferente de participação, é diferente. Aleluia. Se Pedro não tivesse aceitado a proposta, ele não teria visto a abundância, a prosperidade. E prosperidade aqui, mais uma vez, eu tenho cuidado de dizer, não é tudo, porque no profundo, queridos, eu quero te dizer uma coisa: no profundo, no mais profundo de Deus, há graça. Quando nós mergulhamos, nós nos tornamos diferentes. O amor age em nós diferente. A nossa paciência, a nossa compaixão se aflora. Aleluia. Quando tudo isso passa, aquele homem rústico, frustrado, cansado, e o escambau, ele pega, se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. O que tinha que ser feito já estava feito. Era aquilo que Jesus queria.
Alguém totalmente jogado diante de Deus e dito: Senhor, eu não sou nada. Quantos de nós paramos para dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti? Eu aqui, o pastor Cícero Veras, não sou nada sem Ele. Certa vez, numa reunião de pastores na minha igreja, um pastor disse: pastor, com tão pouco tempo, como é que o senhor fez tudo isso? Eu digo: irmão, não fui eu, foi Ele. Eu não teria dinheiro para fazer, eu não teria nada sem Ele. Aleluia. E eu te convido, irmão, a entrar nessa profundeza nessa manhã. Aleluia. Deixa com que as águas, sabe a onda do mar que ela te move quando tu está dentro dela? Fica solto dentro dela. Fecha os olhos. É isso que eu vou te convidar nessa manhã. Fecha os olhos e deixa a água te mover. Sem tocar os pezinhos na areia. Fica com os pezinhos balançando. Aleluia. Deixa que as águas te levem para um lugar aonde você possa entender que é aquele lugar que é o lugar da tua busca, não as coisas, não as bênçãos. Até porque a Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus, as bênçãos, nós não vamos correr atrás delas, elas vão correr atrás de nós. Aleluia! Quando nós conhecemos o profundo, que você entra, porque nós não estamos livres, a Bíblia diz, Jesus diz, no mundo passais aflições, mas queridos, quando você tem costume no profundo, e você mergulha nele, e você não sabe o que fazer, ai que coisa boa! Porque no meio daquele momento, Deus vem e diz assim: faça assim. Ou no meio daquele momento, o telefone toca, tu está no profundo, não quer atender. Mas de tanto insistir, tu olha, é fulano, eu vou deixar para depois. Ei, quando você ligar e eu não te atender logo, é porque eu não estou disponível para a gente, eu estou disponível só para Deus. E aguarde, porque eu te retorno a ligação. Então quando terminar, vou ver o que ele quer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu te liguei insistentemente, você não me atendeu, cara. Mas tudo bem. Estou depositando 10 mil conto na tua conta. Aleluia. Coisa boa, né? Aleluia. Nós vamos praticar. Aleluia. Vamos deixar o nosso barco, as nossas redes, vamos deixar as nossas preocupações. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer uma revelação grandiosa. A solução do que você veio buscar não está no pastor Cícero, nem tão pouco na igreja, no templo, nesse lugar. A solução está no quanto você estiver disponível para entrar na presença do Senhor, no mais profundo. É lá que você vai lançar as suas redes. É nesse lugar que a Bíblia diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Aleluia. Sabe que ainda não começamos? Porque eu percebo que ainda precisa um pouquinho de mais para você se sentir assim. É agora.
Se solta. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Já era para estar de olho fechado, não olhando mais para mim. E entrando e começando a entrar. Aleluia. Começa a ver os seus pezinhos não tocando mais na areia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos nessa manhã, Pai. Aleluia. Há um lugar. E é nesse lugar que nós precisamos estar. O Brahma Sore Cantaramanare. Rebalama Someneke Recondromono Lobro Sereke Remanalaya. Yere Campamanala sobre que Recondromono Lo Siriandra Manalabas. Recalamassuriere que Recantra Manalabash. Ha. Oh. Rimanalabas Serecandarabassurie. Ombros suriere cantaramanalabash. Se sentir vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Se sentir vontade de ficar em pé, fique em pé. Aleluia. Só fica livre para que o Senhor tenha o domínio total de você nessa manhã. Aleluia.